Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Política Real. A deputada estadual hoje é fera demais, professora universitária, advogada, referência em projetos sociais, liderança na ABC, Carolina Serra. Deputada. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui presente e também de partilhar um pouquinho do nosso trabalho na Assembleia Legislativa e também aquele passado que a gente tem com tanto carinho, que a gente lembra do trabalho na Prefeitura de Santo André e que me trouxe até aqui. Assim. O que é mais difícil? Ser primeira-dama, ser deputada estadual, ser advogada, ser mãe? Era essa a resposta. Assim, mais difícil é ser mãe, eu acho. E dá para conciliar? Cuidar da casa. Dá para conciliar, mas isso não significa que todos os pratos estão bem equilibrados, ou que a gente, né, não deixa um cair de vez em quando, etc. Mas eu acho que isso faz parte da vida de todo mundo tem uma vida super corrida hoje em dia, com a tecnologia, a internet, as demandas estão cada vez mais rápidas, e viver bem, tranquilamente, acho que é algo que todo mundo almeja. Mas se a gente não tiver um pouquinho de jogo de cintura, um pouquinho de bom humor, isso precisa fazer parte do nosso dia a dia, principalmente quando a gente está nesse meio, que é um meio mais atribulado, ruidoso, etc. A gente precisa separar. E o eu, Ana Carolina Serra, o mãe, Ana Carolina, o esposa, Ana Carolina, a mulher, Ana Carolina, não pode ser deixado de lado, porque, afinal de contas, ela vem primeiro de tudo, né? Você falou desse espaço atribulado, né? Que é a política. Principalmente agora, né? É verdade, é verdade. Quando você é casado com o Paulinho Serra, a gente se conhece desde moleque, né? Quando a gente fazia política, sei lá, 15 anos atrás, não era essa confusão, né? Os espaços eram bem claros, as pessoas de alguma forma se respeitavam ou aceitavam que o outro tinha uma opinião contrária e tentava entender, e no final da noite acabava todo mundo tomando cerveja e estava tudo certo, né? Mas você tem, não é que é um diferencial, mas você é mulher, nesse mundo atribulado. É mais difícil se destacar, construir espaços, ou que as suas pautas sejam reconhecidas. Existe mesmo essa história, a política é muito machista, muito machista, existe isso mesmo? E se existe, como faz para vencer? Essa pergunta, gostei de começar a entrevista até com esse tipo de pergunta, porque é um assunto que faz parte do nosso dia a dia, é muito importante. E hoje de manhã, coincidentemente, eu estava falando disso. Não, e até para as mulheres que muitas vezes, não vou entrar, porque é tudo, né? Eu não quero. Até para entrar, é difícil, mas não dá para lutar. Né? Luta por tudo na vida, não é? Exato. E vou começar a resposta usando uma frase do meu marido, que foi o que motivou ele a entrar na política. Quando o bom se afasta, o mal entra. Então, se eu pudesse falar, por que você está nessa vida política, como é que eu cheguei até aqui e tudo mais? Justamente motivada por isso. Por dizer assim, se as pessoas de bem não se reunirem, não fizerem, não colocarem as suas ideias em prática, não buscar espaço, não que vai ser sempre fácil, como não é, mas eu acho que a gente precisa também ocupar os nossos espaços. Porque até lembrando lá atrás, da época ainda que a gente namorava, quando começou o Facebook, etc., eu tomei a minha primeira bronca por ser namorada, companheira de um político. Um conhecido nosso colocou lá aqueles comentários no Facebook e escreveu assim, político é tudo igual, é isso, é aquilo, aquilo outro. E aí dói no coração da gente. E aí eu escrevi e falei assim, olha, assim como tem bom médico, tem mau médico, bom advogado, mau advogado, bom dentista, professor, e aí entrei na profissão dele. E falei, tem bom contador, mau contador, e assim vai. Eu falei, então assim, a gente tem que aprender a separar o joio do trigo e também, se a gente quiser ocupar um espaço, fazer valer as nossas ideias, a gente precisa sim participar do movimento político, de forma direta ou indireta, Wilson. Foi assim que eu comecei, muito indiretamente, acompanhando, participando e trabalhando um pouquinho em prol da minha cidade, utilizando ali aquele poder, aquela opção que o Paulo Henrique tinha de poder trabalhar pela nossa cidade. Eu também sou de Santo André, nasci em Santo André, então foi muito mais como algo com um dever de cidadã, e já que eu estou ali, eu tenho acesso àquele espaço, e o porquê não, né? Por que não trabalhar? Advogada, professora universitária, mãe, já falamos sobre isso. Como que foi a transição, né, desse mundo
né? Vamos falar que é privado, mundo Sim, privado, sim. né? Em particular, para o mundo político. Foi uma coisa que veio de forma natural, até por conta da relação do Paulo. Não gosto de ficar falando Paulinho, porque parece que você, né, tá aí por causa do Paulinho, sim, não é? Mas faz parte, e você fala bem, né? Você fala bem, sabe? Tem postura, você é uma liderança, né? Mas é lembrar a história, né? Sim, exato, faz parte, é isso Lembrar que eu a história. Essa transição foi natural? Foi difícil? Foi um negócio que falou assim, olha... Fica Paulo Henrique. Não sei, é verdade. Eu não sei chamar de Paulo Henrique, né? Mas eu vou chamar de Paulo Henrique. Paulo Henrique, você cuida da política, eu cuido da outra parte, né? Da parte familiar, da parte profissional. Ou você aceitou e falou assim, não, esse é o caminho que eu vou trilhar e vou trilhar junto? Assim, eu vou tentar responder natural, até tudo de uma forma bem natural e todas as perguntas. Por quê? A Ana Carolina... se formou, né, em Direito, advogada. Comecei, inclusive, um mestrado na parte de Relações Sociais, voltado para o Direito Previdenciário, então atuava. Comecei a dar aula primeiro em pós-graduação, depois em graduação. E aí comecei a namorar o Paulinho, e ele vereador. E nesse momento eu também tinha me candidatado numa chapa da OAB, para ser secretária-geral, e eu fui, essa chapa foi vencedora da OAB, então eu fui secretária-geral na OAB da minha cidade, e a gente foi se aproximando justamente por conta disso. E, naturalmente, de forma natural, eu fui entrando para o meio político. Você já foi candidato na OAB, né? A política já está no sangue, né? Exato. Uma coisa começou a puxar a outra. Inclusive, quando ele, vereador, e tinha os problemas do bairro, e ele precisava resolver esses problemas e fazia as reuniões, eu que já conhecia ele de muito tempo, enfim, participava dessas reuniões e ajudava ele, a Verinha, que era a secretária dele, no gabinete, a resolver, a fazer esse tipo de articulação. Então, assim, a atuação em prol da sociedade, etc., já estava ali no sangue. Mas respondendo à dificuldade de ser mulher. Então, eu, como advogada, jovem advogada, secretária-geral da OAB, professora primeiro em curso de pós-graduação, às vezes a gente precisa passar por diversas barreiras até chegar no conteúdo, né? Então, por exemplo, para dar uma aula no curso de pós-graduação ou no curso de graduação, onde você tem muitas vezes alunos mais velhos, né, que você, homens, etc., e vai dizer assim, já ouvi isso, porque essa menina vai ser minha professora, o que ela sabe para ser minha professora? Ou como eu já ouvi no escritório, uma situação que me marcou muito, que ele achou que eu era estagiária, então o cliente achou que eu era estagiária e que eu ia resolver pegar os documentos dele da parte previdenciária e ia passar para a advogada, a doutora Ana Carolina, resolver, e ele puxou a carteira de trabalho dele na minha mão. E eu falei, bom, aí ele me disse assim, olha, eu achava que você era estagiária e se fosse assim eu ia me consultar com a minha neta, que é recém-formada, etc. Eu falei, bom, eu devolvi a carteira de trabalho para ele, os documentos, e falei, se a sua neta é mestre em Direito Previdenciário, sabe, tem todo o conhecimento, eu vou ficar muito tranquila de passar para uma colega tão especialista quanto eu. E aí, claro, né, a relação de advogado e cliente também é uma relação de confiança. Levantei, abri a porta da sala, do escritório, e ele foi embora. Então, assim, esses desafios, por ser mulher, por ser jovem, etc., eles já vinham me acompanhando. E isso, na política, só aumentou. Mas não que a Ana Carolina nunca tivesse passado por isso, e eu gosto de falar disso porque muitas mulheres passam por isso em várias áreas, em vários setores. E aí, por exemplo, vem a questão então do casamento, da maternidade, esses desafios aumentam, né? E é importante a gente, muito se fala de rede de apoio, etc., mas eu não gosto muito de usar esse nome. O que eu falo é que a amizade, a família, as conversas, falar sobre os problemas é importante. E aí ver, olha, tal pessoa saiu dessa situação de tal forma, caberia para mim ou não caberia, né? Então, por isso que eu até te agradeço por fazer perguntas como essa, porque muitas vezes as pessoas olham a gente em rede social e acham que está tudo bem, que é tudo bonitinho. E muitas vezes, você sabe que tem algumas pessoas que eu entrevisto aqui, que é inclusive o seu caso, mas tem pessoas que eu convivo 10 anos. E aí, quando eu vou entrevistar, eu falei, caramba, eu não sei onde nasceu, não sei... Coisa do pai, da mãe. E às vezes eu fico com curiosidade, eu fico imaginando também que as pessoas também têm um pouco de curiosidade, né? E também
não achar que o mundo é cor-de-rosa, né? Que, Exato. olha, nasceu deputado. Não nasceu deputado, isso não. mesmo. Ralou pra caramba, né? Fez faculdade, teve que aguentar encheção de saco de cara com preconceito. A vida não é cor-de-rosa, né? Exato. Então é bom também compartilhar, porque muitas vezes as pessoas viram deputada, né? Meu, vem ralar. Né? Vem pra cá. Vem pro lado do outro lado da mesa. Vem ralar. Que nem, fui office boy, auxiliar de escritório, vim de cachorro quente na vida. Mesmo. Não nasci pronto. Isso é uma coisa que eu procuro muito passar para minha filha, para Maria Carolina. Nunca julgue só a casca. Por detrás de cada pessoa tem uma história por detrás. E como ela chegou até ali, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. E a gente precisa analisar muito todo esse contexto, porque hoje, com rede social e educar hoje, por isso que eu falo que o papel de mãe é sem sombra de dúvida, o mais difícil. E aí a gente tem que mostrar para ela a realidade da vida, ao mesmo tempo que a gente tem a vontade de proteger, né, os filhos de todos os problemas, etc. A gente também tem que criar para que eles saibam enfrentar os problemas que vão vir. E achar esse equilíbrio, para mim, eu falo, o caminho do meio é sempre o caminho mais difícil, né? E isso eu também levo para a política, porque a gente vê o centrão hoje, todo mundo fazendo acordo dali, daqui, etc. Eu falo, não, eu sou de centro. Eu falo, eu defendo, qual que é a sua opinião? É A ou B? Não, peraí, vamos ver qual o caminho que é melhor para as pessoas, porque afinal de contas, a finalidade da política é essa. Eu falo na minha palestra sobre isso, sobre direita e a extrema-direita e a extrema-esquerda. Os extremos, né? Isso. Falo assim, ser extremo é muito confortável, você não precisa pensar. É isso mesmo, é verdade. O outro falou, então eu odeio. O meu falou, eu amo. Não preciso nem pensar o tema. O diferencial e o difícil é ser centro. Que você tem que ouvir as opiniões, muitas vezes filtrar, pensar. Aí isso vai escutar o outro lado para pensar. O difícil é o centro. O ser extremo é muito fácil, é confortável. É ficar na cadeira lá. O fulano falou, sou contra. O fulano, mas o outro falou, eu sou a favor. Aí é fácil, né? Exato. É isso. É a crítica pela crítica. E essas extremidades, esse individualismo, hoje com as redes sociais estão muito aflorados. E as pessoas estão perdendo o bom senso, a sensibilidade de dizer assim, olha, a gente está aqui para discutir o que é melhor para todos nós, para a sociedade, as pessoas. E não só o meu grupo ou o grupo de A e B, porque afinal de contas, quando a gente recebe o mandato, que sim é representativo, a gente está lá para trabalhar para todo mundo, né? Então, o prefeito ganhou a eleição, o vereador ganhou a eleição, ele está lá para defender os interesses de toda a população. Falando em mandato, uma das coisas que você defende muito, até porque você é presidente, ou eu não sei se é presidente ou você é da Comissão de Assuntos. Sou presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais. É um nome complicado e difícil. Eu trabalhei 6 anos na MTU, conheço um pouco aquele pedaço lá. Não, um poucão. Inclusive trabalhei em São Bernardo também, convivi bastante ali no ABC. E sempre teve a vontade, né? Porque sempre era uma promessa que não saía do papel, que é a história do metrô, né? Linha Rosa 20? Linha Rosa 20. Linha Rosa 20. Ainda está no papel? Como que está isso? Eu acabei perdendo... Sim, o fio da meada. Isso. É importante você falar de por quê. Desde que eu me entendo por gente. Falo no disso. ABC, fala assim, o metrô vai chegar no grande ABC. E a gente está esperando. E agora eu tenho a oportunidade de... As pessoas entenderem, porque vai ligar o ABC à capital. E muitas vezes vai facilitar a vida das pessoas que saem do ABC para ir trabalhar na capital. Olha só, eu gosto de falar primeiro em custo, porque é quando a gente convence o administrador público de que empregar aquele valor, fazer aquele investimento é importante, né? Então a gente vai diminuir muito o custo do transporte. É um transporte rápido, um transporte sobre trilhos, que vai trazer melhorias para a gente, principalmente na questão ambiental também, porque a gente tira muito carro da rua, a gente melhora o transporte, torna mais rápido das pessoas, a gente traz investimento econômico, gira toda uma cadeia em torno do metrô, da vinda do metrô para o Grande ABC, que traz o desenvolvimento econômico para a região e também, consequentemente, o desenvolvimento social. Eu gosto muito de explicar isso para as pessoas, que o desenvolvimento econômico e social, eles estão intimamente atrelados. Muitas vezes os políticos gostam de dizer, eu vou investir isso porque eu vou trazer tanto, que eu vou melhorar tanto, mas o que vale é a vida das pessoas. Né? E então a gente não pode esquecer que para ter o desenvolvimento econômico, quem promove esse desenvolvimento econômico são as pessoas. E aí a gente vai falar agora da mobilidade dessas pessoas, de ter acesso ao trabalho. O agente público às vezes comete o erro
de pensar primeiro na grande obra e depois entender o que vai facilitar a vida das pessoas. E às vezes é um negócio tão... Exatamente. Vale fazer, sei lá, 5, 6 escolas que resolvem muito mais o problema do que uma grande obra que vai... Né? Impactar a vida de pouca gente. Pouca gente, isso. Que é o bem coletivo Isso. que a gente procura, né? Enfim, de toda a sociedade. E aí, eu tendo agora a oportunidade de trabalhar, mas não só pela região, mas por todo o estado, a linha 20 faz parte, eu estou lá dentro, eu estou mais próxima. Então, a gente tem a oportunidade, através da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais, fiscalizar o andamento e também de fazer o diálogo, porque eu gosto de explicar para as pessoas assim, que o papel do deputado não é só ficar lá sentado, fazer lei, etc., e muitas vezes leis que não saem do papel e que não são empregadas. Não adianta nada a gente ter uma lei e não ter efetividade dela. O que é isso, efetividade da lei? É, de fato, essa lei mudar a vida das pessoas. E aí, a vinda do metrô para o Grande ABC. Então, começou a sair do papel, começou a ter projeto, conversar com o governador, mostrar para o governador a importância. Poxa, a cidade de São Paulo, e a gente fala o estado de São Paulo, é um estado que tem metrô em uma única cidade, que é a cidade de São Paulo. É a chance da gente mostrar para o governador que interligar essas regiões e tirar só o metrô da cidade de São Paulo vai expandir, né, todo esse tipo de política econômica e social. E aí dizer, olha só, se você começar o investimento por aqui, a gente vai começar a ter uma circulação maior de pessoas por uma maior região, por uma região muito maior. E espalhar o consumo e tudo mais. E aí agora a gente vê que os projetos começaram a sair do papel, começaram a ser feitos, os desenhos, os estudos, e estão buscando as áreas para onde começar. O governador já teve na região do Grande ABC, diz que vai começar pelo Grande ABC, por Santo André. Santo André tem o terreno, agora falta fazer os estudos para ver se esse terreno está de acordo, esses estudos já estão acontecendo. Então, a gente fica muito feliz de dizer assim, olha, Ana Carolina, que era aquela criança que ouvia que o metrô vai chegar no ABC, vai chegar em Santo André, eu estou tendo a oportunidade de dizer, olha... Pode ser, é um investimento de médio e longo prazo, sem sombra de dúvida. Não se faz metrô em 1, 2 anos e não consegue se entregar. Mas como o próprio secretário Marco Assalve diz, quando se trata de mobilidade, a gente tem obras de pequeno, curto e médio prazo, né? Médio e longo prazo, desculpa. E aí, para isso, a gente tem o metrô, que é uma obra de longo prazo, mas que ela precisa começar em um determinado mandato ou não. E esse precisa começar, já precisa começar... Há muitos anos, né? Para você ter uma ideia, o Assalve foi diretor comigo na MTU, ele não era nem secretário. Mas é isso, agora vamos fazer o estudo para começar para o terreno de Santo André. Mas qual que é o maior desafio? É realmente licitar? É realmente... É fazer que o transporte público de pneus entenda que a importância, que ao mesmo tempo que tira para colocar uma parte no metrô, também vem mais gente que vai utilizar, porque vão vir outras pessoas da capital utilizar, vão vir novas pessoas para morar por ter a facilidade do metrô, que muitas vezes não vai porque é mais longe. Exato, né? Exato. Vai encurtar o espaço, Sim. né? A mobilidade em si pode ganhar novos usuários, não perder. Perde, mas ganha novos. Exato. E às vezes... amplia, né? Porque a gente sabe, porque deve ter um monte. Não, porque a capital não tem mais lugar onde construir. O ABC é grande, mas deve ter um número maior de espaço onde podem construir novas unidades de apartamentos, essas coisas. Estou imaginando de alguém que já trabalhou em transporte. Então não tem perda. Vai ter ganho. Mas o que é isso? O que é mais difícil? É licitar? É fazer o projeto executivo? É juntar atores do transporte de pneus com mobilidade de trilhos? Qual que é o mais difícil? Vou dizer que é o mais difícil? São vários setores sensíveis que essa discussão engloba. E aí, para isso, existe uma única solução, que é o diálogo. Eu acredito, Ana Carolina, acredito. A gente não pode negar que para a vinda de um metrô, a construção de um metrô, a gente precisa passar por diversas etapas, né? Não dá para simplesmente chegar e falar, vamos começar a obra. Não, tem que ter o traçado, o projeto. Esse projeto demanda quanto investimento? Porque para a gente fazer uma obra, a gente precisa ter um engenheiro que vá lá, analise,
crise, ver a demanda, tem que ver a viabilidade econômica daquele, como a gente fala, do modal de transporte, o jeito de transporte. O metrô vai ser mais caro, mais barato do que o ônibus ou do que, enfim, a moto, o carro e tudo mais. São vários interesses que estão por detrás, mas a gente tem que dar a opção para as pessoas de também utilizarem esse meio de transporte, que é o metrô, que é rápido, seguro, eficaz e que vai interligar essas regiões de forma mais rápida e vai trazer justamente dentro dessa fluidez melhor, dessa rapidez melhor, muito mais desenvolvimento para o local, para aquele local. Então, a gente precisa separar as etapas, os atores, mas acima de tudo a gente precisa ter a paciência e o diálogo, que era aquilo que a gente estava falando antes. Dialogar com todos os atores envolvidos para que a gente tenha essa obra e que as pessoas lá na ponta, porque muitas vezes as pessoas se afastam da política, Wilson, eu acredito muito nisso, é dizer assim, o que eu tenho a ver com isso? Por que eu vou me meter nesse meio e etc. se isso não tem nada a ver com a minha vida, né? E quando, na verdade, tem tudo a ver. A gente tem que trabalhar, o político tem que trabalhar justamente para que a vida das pessoas melhore, né? Afinal de contas, a gente, quando estuda direito, a finalidade do direito, das leis, da política e etc., vem justamente disso, de regular a nossa vida, de ver qual o bem comum da sociedade. E hoje em dia tem tanto, não só a questão da dificuldade da gente vir para São Paulo, do pessoal do Grande ABC vir trabalhar em São Paulo, de não vir, mas tem a dificuldade também justamente do diálogo, de mostrar para as pessoas o quanto é importante a gente se envolver em determinados assuntos para que, de fato, eles afetem a nossa vida. Tem mais algum grande projeto que está no papel, que saiu do papel, de infraestrutura para a ABC ou o metrô é o principal? O metrô atualmente é o principal. O outro que nós tínhamos era o da Sabesp, da privatização da Sabesp. Isso foi muito debatido. Na verdade, são outros dois temas muito importantes que a Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais passa, porque quando a gente fala, que nome difícil, né? Assuntos metropolitanos e municipais. É tudo aquilo que acontece no município ou na região metropolitana, na região metropolitana de São Paulo, que engloba as cidades do Grande ABC, que impactam a nossa vida. O transporte é uma delas. Mas a gente tem a questão da distribuição de água, da rede de esgoto, porque afeta diretamente a saúde das pessoas e o meio ambiente. A gente tem também outra discussão muito importante, que é a questão da segurança, que a gente está vendo hoje em dia toda a dificuldade. Mas qual que é a principal falha hoje da Sabesp? Que eu sei que você tem foco nesse negócio da Sabesp, porque eu já vi. Olha, a Sabesp, ela tem atuação em diversas regiões. E em cada região ela assumiu... Todos os municípios lá do ABC é Sabesp? Que eu saiba, de todos eu não tenho certeza, mas a grande maioria sim. E aí o que acontece? Eles assumiram recentemente. E aí tem a questão não só da distribuição de água, como do tratamento de esgoto. O tratamento de esgoto eu posso utilizar como base Santo André, que tinha pouco mais de 27% de água e esgoto tratados, na rede de abastecimento. Para uma cidade de quase 1 milhão de habitantes é muito pouco, uma vergonha. Demais, meu. E que hoje a gente já consegue assumir com quase 90%. Então, quer dizer, ter acesso ao saneamento básico, que muitas vezes, quando a gente fala para as pessoas, está distante, né? Fala, não acredito. Sim, no meu lado, no meu vizinho, na minha região, na minha cidade, ainda tem pessoas que não têm acesso ao saneamento básico. Então, por um lado, a gente tem que muito, sim, parabenizar o trabalho da Sabesp para ter essa ligação. Então, ela fez a ligação de água, de esgoto, das casas e tudo mais. E, ao contrário, a gente também tem problemas. Não vamos dizer aqui que está tudo mil maravilhas de forma alguma. Tem problema na distribuição de água, sim, e até por conta da questão ambiental, as chuvas, a gente está passando por um período de escassez de chuva e é necessário, sim, economizar água e tudo mais, mas tem um outro problema, que é a questão da cobrança, da tarifa, do relógio, e agora passa a ser também uma questão do PROCON para avaliar. Outro dia eu vi uma senhora que veio a falecer por conta de um rompimento de uma... Não sei se é adutora o nome, uma rede de esgoto. De uma rede de distribuição de distribuição, lá em Mauá. Isso. A Assembleia tem capacidade, a Assembleia consegue, ou a Comissão consegue ter alguma ação nesse sentido para proteger a população, para que casos parecidos não venham a ocorrer novamente? Assim como acontece com um acidente que teve ali no metrô recentemente. Nosso trabalho também é de fiscalizar. Então, não só de propor a legislação, de fazer o diálogo... O que é mais difícil, fiscalizar ou propor?
Eu acredito que fiscalizar sem Fiscalizar sombra é de difícil. dúvida. Porque o papel... Eu te cortei porque assim, você falou, porque muitas vezes fala assim, não, estamos lá para fiscalizar. Mas o que é mais difícil? É propor fiscalizar, é fiscalizar, né? Fiscalizar, porque, de muitas verdade... vezes não tem acesso, né? Exato. E aquilo que a gente aprende, né, no direito, o papel aceita tudo. A gente pode colocar aquilo que a gente entende verdade, que é de interesse da sociedade, a gente vai lá, protocola o projeto de lei e que pode ser aprovado pela Assembleia Legislativa ou não. Então, muitas vezes, o deputado fala, eu propus X projetos de lei, PLs, etc. Nossa, que bom número, mas será que a gente está precisando de tudo isso de lei? Ou a gente está precisando de uma outra atuação do deputado que vai justamente nesse sentido de fiscalizar, de dialogar, de garantir que as políticas públicas já existentes não impactem de verdade a vida das pessoas. Eu tive a oportunidade, assim, no meu primeiro mês de mandato, já era uma ideia minha lá em Santo André de fazer isso, que é com relação à saúde da mulher. A legislação de proteção à saúde da mulher, ela já existe, mas ela estava toda perdida. Então, a gente trabalhou para reorganizar, que é a Lei Saúde da Mulher Paulista. Eu fiquei muito feliz e até atônita, porque eu protocolei esse projeto de lei, foi o primeiro projeto de lei que eu protocolei. Ele passou pelas comissões da Casa, então, como Constituição e Justiça, a Comissão de Saúde, etc., e foi aprovado e sancionado pelo governador, ou seja, o governador disse, isso vai virar lei, é interessante para o Estado de São Paulo, em menos de 10 meses. Então, assumi o mandato dia 15 de março, em outubro já era lei, né? Então, eu fiquei muito feliz, porque foi um projeto de lei que tramitou muito rápido e que de verdade traz o impacto porque facilita o acesso da mulher aos serviços de saúde. O governador, inclusive, lançou um AME, que é o Ambulatório de Especialidades Médicas do Estado, específico para a saúde da mulher. Mas a ideia desse projeto de lei é justamente alertar as mulheres de que todo mundo está cansado de saber, demora para marcar consulta no SUS, demora para marcar mamografia, eu tenho direito pela lei, mas isso serve para que ela já se antecipe e, ano a ano, faça o seu exame preventivo, já deixe marcado o seu exame preventivo para o ano seguinte e tenha acesso ao médico, mas também ao diálogo com os médicos e enfermeiros da sua unidade básica de saúde de referência. E para voltar ao negócio do saneamento, a gente está falando da senhora que veio a falecer por conta do rompimento da tubulação da Sabesp. A Assembleia consegue fazer alguma coisa para que isso não ocorra? Porque no fim eu cortei, porque você falou de um negócio importante sobre fiscalizar, porque eu queria entender o que era mais difícil. A Assembleia consegue tratar para que isso não ocorra de novo? É através de projeto de lei? É só através de fiscalização? É os dois? Como que... É chamando os órgãos responsáveis para se explicar, assim como vai acontecer no caso do metrô, para se explicar e para, assim, algo que a gente tem muito que aprender com as culturas, né, orientais, é a questão de o erro aconteceu. Infelizmente, o acidente aconteceu. Infelizmente, uma pessoa perdeu a vida, uma família perdeu um ente querido. O que a gente precisa fazer para que ele não aconteça de novo? Isso eu acredito que é o papel da Assembleia Legislativa, de chamar os responsáveis, de cobrar essa atuação, de que já que esse acidente aconteceu, para que se monitore para que novos não aconteçam, não venham a ocorrer. E esse é aquele trabalho, Wilson, de formiguinha, que muitas vezes não é visto, né? E que as pessoas estão lá, o trabalho está fluindo normalmente, a distribuição de água e tudo mais, mas elas precisam saber que também tem alguém atuando em nome delas, atuando em prol da sociedade. Que é diferente de entregar uma grande obra, abrir lá... quando a gente fala que o trabalho se o trabalho está ocorrendo tudo bem, é porque tem gente trabalhando para que garanta esse tipo de entrega. O ABC tem um peso econômico importante no Estado, correto? Sem sombra de dúvida. Eu não sei se é o segundo, melhor, o terceiro, mas tem um peso importante, o grande ABC. A representatividade dela é compatível com esse peso econômico? Ou falta mais deputados? Ou até para poder cobrar, de repente, se tivesse mais deputados, se a história do metrô já teria sido resolvida, não estaria estudando de novo, Falta representante, sabe? Eu acredito que... não é diminuindo os que estão lá, né? Sim. Eu vou falar por Santo André, que é a cidade... Porque só para não parecer que... Né, não diminuindo o trabalho dos colegas de forma alguma. Os partidos se formam em bloco justamente porque quanto mais deputados, mais força tem para negociar, para tirar projetos do papel, para levar recursos. Né? Só por causa disso. Sim.
E economicamente o ABC tem uma importância enorme financeira no governo do estado. Tem a quantidade de deputados suficiente? Eu acredito que nós podemos mais. Acredito que nós podemos mais e devemos atuar mais em conjunto. Ainda voltando no começo da nossa conversa, a gente ainda pensa de forma muito individual. E quando eu vejo, eu estou no meu primeiro mandato, estou agora para completar, né, o terceiro ano, e eu fico muito pensativa quando eu vejo as coisas acontecendo, buscando recursos, ou vendo a entrega do governo do estado e dizendo assim, poxa, a minha cidade ficou tanto tempo sem representatividade, em determinadas áreas alguns problemas já poderiam estar resolvidos e eu estou tentando resolver eles agora. Então eu acredito que cabe sim um aumento dessa representatividade e que essa representatividade pense não só individualmente em prol de cada cidade, né, das 7 cidades do Grande ABC, mas que também pense no Grande ABC como uma força coletiva que é. Né? A gente fala, eu adoro vender o Grande ABC porque eu falo que a gente está na melhor esquina do Brasil, do estado de São Paulo. A gente tem proximidade com o Porto de Santos para escoamento de mercadoria, a gente tem proximidade com o Rodoanel para o transporte rodoviário de mercadoria, a gente tem uma força de mão de obra muito importante porque o Grande ABC vem de uma região que é industrializada e que está passando por uma transformação do setor de serviços e também de pesquisa e de tecnologia. Então a gente tem universidade, tem a Universidade Federal do Grande ABC, uma grande quantidade de jovens. Deputado, deixa eu falar, eu estou ouvindo a senhora aqui. Paulo Henrique, me desculpa. Ana Carolina, prefeita de Santo André, viu? A mulher é muito boa, Paulo Henrique. Obrigada. Você é muito afiada, parabéns. Obrigada, eu gosto do que eu faço, assim, eu gosto mesmo. E aprendi com ele, aprendi em casa. Ele é muito bom também. Desculpa que. Não, imagina. Assim, eu nunca tive a oportunidade de conversar com você do jeito que nós estamos conversando. E assim, eu estou impressionado. Você é muito boa. Você está indo. Obrigada. Você tem tudo na cabeça. Fala de forma didática, de forma que as pessoas conseguem compreender. Mas eu tinha que fazer essa brincadeira, porque eu tô aqui, eu estou espantado mesmo. Que bom, que bom. No positivo, né? Sim, porque sim. a gente convive com tanta gente, às vezes as pessoas às vezes chegam numa situação, né, de ter cargos públicos, mas você vai conversar, você olha assim, nossa senhora, o que está fazendo aqui, né? E você, assim, é bem articulada, tem muito do que acontece no ABC muito claro, tem, sabe? Aqui, ó, articulou a vara de violência doméstica e familiar contra a mulher. Cara, que isso é um avanço, né? É verdade. O negócio da violência na mulher tem aumentado muito. E graças à sua articulação, hoje Santo André tem essa vara de violência doméstica e familiar contra a mulher. Qual que é a importância disso? Porque muitas vezes as mulheres não denunciam por conta de medo, ou também falam assim, eu vou lá, não vai adiantar nada, ainda vou arrumar mais confusão na minha casa e esse processo vai demorar horrores e não vão resolver meu problema. Isso aqui resolve em partes, essa questão das mulheres poderem se libertar desse cara que comete violência, de poder ser acolhida por alguém que muitas vezes ela olha para os lados, não tem acolhimento de nenhum dos lados. Exato. Às vezes a família não é culpa dela, nunca é culpa do homem, né? Sempre tentam achar um outro culpado. Isso aqui, qual a importância disso? Olha, eu fico muito feliz até de tocar nesse assunto, porque ele retrata aquilo que eu venho trabalhando desde 2017, quando eu era primeira-dama, e fui na inauguração do anexo da vara da violência familiar em Santo André, onde eu conheci e tive a oportunidade de conhecer muitas mulheres que trabalhavam e ainda trabalham em prol disso. Em Santo André, no Grande ABC, na verdade, existe um movimento muito forte, desde a década de 80 e 90, que busca melhorias para essa situação. Eu não gosto, particularmente, das pessoas daquele discurso que diz assim, a violência contra a mulher não deveria existir, mas já que existe, vamos atuar. Não, a violência, ela existe. Não é só contra a mulher, mas contra as pessoas em geral. E para isso a gente precisa atuar. Contra os animais também, né? Exatamente. Esse era o outro ponto que eu ia chegar. Então a gente precisa atuar.
em duas frentes, né? Na prevenção, que é a mais importante, na educação, para que isso não aconteça, aquilo que a gente falou aqui do caso dos acidentes da Sabesp, do metrô, para que isso não aconteça novamente, né? Na educação das pessoas e também na repressão, porque não adianta nada, olha, eu fui vítima de violência, o meu agressor chegou lá no fórum e fez uma transação penal, um acordo penal, pagou 1, 2 cestas básicas por um determinado período de tempo e está tudo bem. Então, quer dizer, para ele, aquilo não foi, ele não se sentiu devidamente, olha, não, eu posso fazer de novo, que eu já sei que eu vou pagar lá outra cesta básica. Na verdade, esse trabalho foi um trabalho de articulação que a gente começou para melhoria da situação das mulheres, ou seja, trazer efetividade para dizer, olha, mulher, aqui ele vai ser julgado por pessoas através de promotores, juízes e toda assistente social e tudo mais, que são especialistas no assunto. Isso era necessário justamente por conta da demanda. Até a gente montou um grupo de trabalho onde tem a delegada da mulher, as delegacias da mulher participando, para o Ministério Público, Defensoria Pública, os juízes, enfim, uma força-tarefa muito ampla de toda a rede de proteção, Polícia Civil, Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal. Em Santo André a gente tem a Patrulha Maria da Penha, que aí o Judiciário concede a medida protetiva, a mulher baixa o aplicativo no seu celular e acessa. Enfim, então a gente tem uma rede de proteção criada a favor da mulher e que foi coroada com essa vara de proteção à violência contra a mulher e doméstica. Isso diminui, não resolve. Tem alguma outra coisa que você imagina, ou que você, né, até você como Sim. mulher, porque às vezes tem... Mulher sempre tem um olhar Sim. diferente dos homens, muito melhor, inclusive. Porque isso aí é uma proteção depois que aconteceu a violência, né? Exato. Porque para não acontecer de novo ou para punir. Uhum. Mas tem algo que alguma política pública ou algo anterior a isso para não se chegar à violência? Perfeito. Isso é algo que a gente vem trabalhando também bastante e que começou no Grande ABC através de uma delegada da mulher, a doutora Adriane, que a gente fica muito feliz, que é a questão do trabalho de educação, de reeducar. Isso envolve também as escolas e isso envolve também o ambiente familiar. Então, como a gente estava falando, de prevenir e reprimir. Né? Elas precisam andar em conjunto e é um tipo de política pública que muitas pessoas não gostam muito de falar, porque ela dá trabalho de ser concretizada, que demanda diversas áreas. A área da saúde, a área da educação, a área da segurança, a área da assistência social, porque é importantíssimo o acolhimento dessa mulher na assistência social, para que ela seja acolhida, não só na sua questão de vulnerabilidade econômica, como você mesmo falou, eu não vou deixar aquele agressor, porque afinal de contas é ele quem põe o dinheiro na casa e eu apenas administro, então se eu não tiver o dinheiro que ele coloca em casa, eu não vou poder cuidar dos meus filhos, não vou ter o que comer. Então a capacitação profissional, o desenvolvimento econômico, a gente precisa de uma política pública onde todas essas áreas conversem, para que a criança que está sendo educada saiba que não é no grito ou, enfim, na violência que se resolve, né, determinado problema, ou nenhum problema, que seria o mundo ideal. Né? Nenhum problema se resolve com violência, se resolve com diálogo. E que está tudo bem, como você mesmo colocou, o homem é diferente da mulher e a gente precisa dos dois nos espaços públicos, dos dois tipos de visão. Né? Então, essa diferença, ela se complementa no resultado final. Por isso que a gente precisa de representatividade feminina e de representatividade masculina, para que a gente tenha esse equilíbrio e o caminho do meio, voltando mais uma vez para o começo da nossa conversa. Então, esse trabalho também tem um órgão muito importante que a gente está tentando levar para o Grande ABC, que é a Casa da Mulher Brasileira, ou a Casa Abrigo. Né? Então, esse trabalho ele não se resolve pela criação da vara, já é um grande passo, mas eu acredito que em política pública de proteção à violência contra a mulher e a família é apenas um começo. Começou lá atrás, quando elas conseguiram trazer um anexo. Agora, esse anexo que se torna uma vara. A rede de proteção que se amplia, a Defensoria Pública atendendo essas mulheres no Vem Maria, que é o equipamento da Prefeitura. Né? Uma Guarda Civil Municipal que já tem uma guarda específica com pessoas treinadas, homens e mulheres treinados
para atender a mulher vítima de violência e a sua família, né, que é a Guarda Maria da Penha, a Patrulha Maria da Penha. E a gente tem, então, os promotores que são especializados, os juízes especializados nessa... Porque é diferente, não adianta você tratar um estelionatário da mesma forma que você trata um agressor, né, principalmente um agressor de criança, um agressor de mulheres, até mesmo um agressor de animais. Precisa dessa especialização e desse entendimento das pessoas. E eu, no início, falei da sua importância na questão de projetos sociais, né? Principalmente como primeira-dama. E um que eu conheci, que inclusive já vi ele sendo replicado em outros municípios, que é Moeda Verde, né? Moeda Verde. E o Moeda Pet. Que as pessoas trocam como que se diz? Material reciclável. Material reciclado, lixo, por comida ou por ração, né? Qual que é a importância, né? Qual que é o impacto social? Impacto social junto à população, junto ao município, de um projeto desse tamanho, onde as pessoas, muitas vezes, aquilo que vai pro lixo, que vai até para entulho na rua, né? Que vai trazer descarte, enchente. Isso. Vira comida para a família ou vira a ração pro cachorrinho, pro gato sim, também? Cão ou gato, isso. Cão ou gato. Qual que é a importância disso? Olha, eu sei que é demais porque eu já vi em outro município. Fui lá outro dia, não vou citar o nome, mas foi outro município, é idêntico. Ou seja, algo positivo que deu certo está sendo replicado para fora. Isso é o resultado de uma política social, uma política pública bem feita e com resultados. Eu fico muito feliz de ouvir, assim, até porque as pessoas falam assim, tem em Santo André, mas eu posso fazer? Deve, porque se deu certo, tudo aquilo que dá certo, a gente tem que usar de exemplo, adaptar a nossa realidade e transformar. Mas vem primeiro de uma questão que a gente fala de inovação. Geralmente, quando a gente fala de inovação, assim, muito se entende de gasto de dinheiro público, de emprego, de tecnologia. Mas a gente se esquece que inovação, muitas vezes, é pensar na solução de um problema de forma diferente. E Santo André, quando meu marido assumiu, tinha diversos problemas, mas o maior problema era a questão orçamentária e financeira da cidade. Ela devia muito, né? E os problemas estavam ali andando e a gente tinha que oferecer solução. Então, por exemplo, nas comunidades, com relação ao lixo, a prefeitura ia lá, recolhia o lixo, no dia seguinte estava sujo de novo. Então ia lá mais uma semana e gasta-se dinheiro para recolher o lixo e também para aterrar esse lixo. Então, por que não pensar de uma forma diferente e premiar as pessoas que joguem o lixo corretamente? De que forma? Mas Carolina, a gente precisa fazer isso? Precisa, o problema está lá. Então, primeira questão, o problema está lá, a prefeitura está gastando dinheiro onde ela poderia estar investindo aquele recurso, por menor que seja o recurso, de uma forma diferente. Então, a gente mapeou as comunidades na cidade e viu a que mais tinha esse descarte irregular e que aí trazia muito problema de saúde e as pessoas, elas tinham demandas. Então, por exemplo, a primeira comunidade que a gente começou com Moeda Verde, aquele lugar de descarte irregular virou um estacionamento, porque era um pedido daquela comunidade. Só que a gente tem que chegar lá, diálogo, falar, olha, tudo bem, vocês não vão mais jogar lixo aqui, eu vou transformar esse espaço. Eu vou vir recolher esse lixo, porque tem lixo que não é lixo, que é material reciclável, e que não vai para o aterro, porque a prefeitura paga por quilo de lixo que vai para o aterro, e ele vai para uma cooperativa de reciclável. Então, assim, olha só, melhorei a vida das pessoas ali naquele lugar, deixou de ter o lixo, teve um impacto na saúde, mas olha, se você fizer tudo direitinho, eu vou vir aqui fazer a troca de cada 5 quilos de material reciclável, a gente troca por 1 quilo de alimento mais uma hortaliça. É mais legal ser primeira-dama ou deputada? Os dois. Eu gosto dos dois. Eu tenho muita saudade de ser primeira-dama, de verdade. Mas por que eu tenho saudade de ser primeira-dama? Porque o meu marido me dava a possibilidade de concretizar as ideias que eu tinha, né? Então, assim, eu sempre tive esse espaço muito aberto e respeito às minhas ideias. E, a partir daí, eu pude dialogar com os secretários que entenderam essa importância de pensar o todo, né? De pensar de forma transversal. Porque o Moeda Verde, ele envolve o banco de alimentos,
que faz a aquisição do material, etc., do alimento, que tem uma qualidade nutricional, não é um pacote de bolacha, etc., que tem um impacto. Ele envolve o SEMASA, que é o nosso órgão de saneamento da cidade. Então, ele tem ele é inclusive uma empresa da prefeitura, uma autarquia municipal. Envolve também o desenvolvimento econômico, o fundo social, então o trânsito, porque a gente para um pedaço ali daquela comunidade. Então, são diversas secretarias que atuam em conjunto, né? E às vezes vem dizer assim, o que essa mulher do prefeito, vai lá, está tendo essa ideia e vai vir aqui com essa ideia e trabalho, vai me dar trabalho. Então, eu tive muito a compreensão das pessoas para colocar o Moeda Verde em prática. Exatamente. E aí, na outra ponta, assim, então, além da gente respeitar o meio ambiente, ter educação ambiental, a qualidade nutricional, porque as nutricionistas do Banco de Alimentos entregam também uma receita de reaproveitamento de alimento. A gente tem na outra ponta, quando a gente fala da questão da economia circular, a criação de cooperativas de trabalho, onde as pessoas vivem do lixo, né? Que a gente fala do material reciclável, porque não é lixo. Então, a gente tem a economia para os cofres públicos, o emprego dessas pessoas, o trabalho dessas pessoas, a qualidade nutricional e a educação ambiental que a gente passa a levar para essa comunidade. E eu adoro ir nas entregas do Moeda Verde, porque a gente vê cada vez mais pessoas entendendo dessa responsabilidade, porque é uma responsabilidade de todos nós, separar o que é lixo e o que não é lixo. E mais do que isso, ver as crianças participando. Porque essa é aquela sementinha que a gente planta desde futuro, pequeno. Né? E ver uma criança, por exemplo, como da última que eu fui, porque agora como deputada eu não posso ir sempre. Não, e acaba... E criança, quando entra um negócio na cabeça, né? Porque sim. Eu sou de uma geração que às vezes fala umas bobagens, né? Sim. Né? Aí meu filho, não pode falar isso. É evolução. Tá surdo. Não pode falar que tá surdo, né? Não é correto isso e tal. É uma outra geração e eles vão cobrando, exato, né? E você acaba, de alguma forma, melhorando através da cobrança das próprias crianças, exato, né? Não pode jogar lixo no chão, pai. Me dá essa tampinha de garrafa que o gatinho que eu peguei ali, que eu adotei, ou o cachorro que eu adotei, eu vou trocar por ração uma vez por mês. Então, e aí a gente vai vendo que nem sempre o que a gente precisa é, de fato, oferecer dinheiro para essas pessoas. A gente tem que dar meios, possibilidade. E esse é o papel do poder público. E aí a gente vê na última entrega lá um menino que foi sozinho, isso me marcou muito. Ele queria manga, adora manga, e ele foi trocar o material reciclável dele por manga. Então a gente foi ganhando a confiança da comunidade. E é só baixa renda? Eu se eu for classe média e for lá trocar, eu posso trocar por alimento? A tampinha PET sim, e o Moeda Verde da mesma forma. Não é por faixa de renda? Não é por faixa de renda. A gente vai nos bairros, nas regiões, nas comunidades, tem a conversa com os líderes comunitários, porque a gente foi mapeando. Uma vez, quando eu recebi a visita do prefeito João Campos, aqui para entender o projeto do Moeda Verde. E veja, eu apresentei esse projeto de lei, inclusive ele foi aprovado pela Assembleia Legislativa, e aí, infelizmente, a gente aguarda aí pela sanção do governador e tudo mais, porque o prefeito João Campos chegou para mim e falou assim, tem escalabilidade esse projeto? Eu falei, olha, nós começamos com uma, já atendemos mais de 30 bairros, 30 comunidades em Santo André. Eu falei, escalabilidade tem, basta a gente atender a nossa realidade e de acordo com as pernas do município ou da região e tudo mais. O que importa é não só a economia para os cofres públicos, mas o impacto que a gente tem na saúde das pessoas, a conscientização ambiental e o desenvolvimento econômico quando a gente forma cooperativas que vivem desse material reciclável. Então, de acordo com... Eu não posso comparar a realidade de Santo André com o município do interior de São Paulo, onde esse descarte muitas vezes é menor. E, consequentemente, o atendimento, a escalabilidade do projeto Moeda Verde. Mas ele é moldável. É isso que eu fico feliz de oferecer esse tipo de solução de forma a adequar a realidade de cada município ou de cada região. Deputada, para encerrar, vamos falar de Paulo Henrique. Vamos. Fala Paulinho Serra, porque vai fazer o corte e o nego não sabe quem é. Em casa é Paulo Henrique, pro povo é Paulinho Serra, é Paulo Serra. Então vamos falar de Paulinho Serra, Paulo Sim. Serra. Preparado, gestor, né, dedicado, família. 2 anos sem mandato. Eu posso falar, Tarcísio perdeu um baita profissional, Tarcísio devia aproveitar mais o Paulinho na gestão do governo do estado.
dois caminhos, né? Ana Carolina, primeira-dama do Estado, com o Paulinho governador, e um outro caminho que eu nem gosto, porque eu acho que o deputado federal é sempre muito mais distante, ele ser deputado federal. Qual que é o caminho que você está vendo ele traçar? Porque, querendo ou não, ele está num partido que está com problemas, né? Problemas de problema existencial. Eu já fui do PSDB também, já fui presidente do Grêmio. Fui presidente de Grêmio também, mas fui presidente de juventude do PSDB. Fui PSDB a vida toda, agora estou desfiliado por conta das minhas questões profissionais. Mas, mesmo assim, com esse capenga do jeito que está, o Paulinho tem pontuado e pontuado bem nas pesquisas, verdade. Sabe? É sempre lembrado. Não é de uma cidade do ABC, mas para estar com 7, 8, 9, às vezes 10, é porque tem algum reflexo. Então ele é uma liderança, né? Volto a dizer, acho que o Tarcísio perdeu em aproveitar. Mas qual o caminho que você acha que ele deveria traçar? Ou qual o caminho que a gente pode enxergar para ele em 2026? Olha, o caminho que eu enxergo para o Paulo Henrique em 2026 é o caminho do trabalho. De verdade, de coração, ele ama o que ele faz. Nossa, não, calma, eu não terminei de responder ainda. Não terminei de responder ainda. Calma lá. Primeiro é trabalho. Ele gosta da política e ele gosta de trabalhar para as pessoas. Ele tinha vontade de ser prefeito. Depois, um dia, numa outra conversa, eu te conto como eu fiquei sabendo dessa ideia. Estava grávida da Maria Carolina. Maria Carolina, com 15 dias, ele veio com essa pesquisa para mim. E a vontade dele. E quando a gente trabalha com vontade, trabalha com amor, e por isso que a minha resposta foi trabalho, não importa a área que ele tiver. Achei que estava dando uma resposta política. Não, de jeito nenhum. E nem trabalho ponto. Não, ao contrário. Eu sou professora, então responde e justifique, né? E aí agora eu estou justificando. Porque ele ama trabalhar no poder público, de servir as pessoas e tudo mais, e tem essas ideias, e gosta muito de ouvir as pessoas e do diálogo. Então, aí com relação... Aí, para que a gente concretize o caminho A ou o caminho B, independentemente para que ele passa por uma questão da filiação política, da participação política. E aí a questão do partido. E ele gosta muito de trabalhar pelo PSDB, porque ele sempre foi da ideologia da social-democracia. Então, é claro que a gente fica muito triste com os rumos que o partido anteriormente tomou, mas ele fala muito na questão de trabalhar pela qualidade e não pela quantidade. Então, quando a gente fala de trabalhar pela verdadeira política pública, pela verdadeira social-democracia, isso passa com quem quer estar trabalhando com a social-democracia, e por isso ele trabalha para a reorganização do partido. E aí, consequentemente, os ventos da política, eles mudam a toda hora. E a gente fica, primeiro, muito feliz com o reconhecimento dele estar bem pontuado nas pesquisas, de ter esse reconhecimento da gestão dele, um prefeito que passou por 2 gestões e foi avaliado, ainda é bem avaliado, com mais de 70%, quase 80% da população, porque as pessoas não só confiaram, mas o trabalho dele deu certo na cidade, de impacto na vida das pessoas. Que é aquilo que a gente estava falando aqui, não adianta nada você ir lá, trabalhar, fazer a política pública e as pessoas não se sentirem atendidas, né? Então, muitas vezes, não adianta só a gente enxugar o orçamento da casa, mas não fazer o atendimento das pessoas, né? Então, eu preciso fazer economia, mas eu também preciso dar a resposta. Eu preciso, de verdade, empregar bem o dinheiro público, com inovação, com ideias novas, mas que, de fato, as pessoas se sintam atendidas, enxergadas e olhadas. Não vai dar para resolver todos os problemas numa gestão só, nem em 2, até porque a cidade, a vida das pessoas está sempre em movimento. E a gente precisa estar atento a esses movimentos, assim como os movimentos políticos. Mas vou dizer, Santo André também precisa de um deputado federal. Precisa. Nós não temos um deputado federal. Eu, Ana Carolina, agora como deputada estadual, sinto muita falta de ter um parceiro direto da cidade, para a gente alinhar as políticas públicas com o governo federal e as emendas tão necessárias, né? E aí, claro, de acordo com o que os ventos soprarem da questão de gestão de um e o Paulinho espaço também maior. O Paulinho não é só um líder de Santo André, né? Ele é o líder do ABC, né? Ele vai ter um olhar pro ABC. Exato. E é o que você falou. É complementar, né? Quando vocês se juntam. Um traz daqui, outro traz dali, o bolo aumenta. Exato. Porque se não tem representante aqui e tem
Na Baixada? Pra onde vai o dinheiro? Para a Baixada. Para a Baixada. Que é o que eu estou vendo na Assembleia. Alguns trabalhos aparecem mais justamente por conta dessas parcerias. E o que interessa para a gente, e eu falo para todo mundo, é lá na ponta, porque a gente não vive no estado, nem no país. Isso. A gente vive no município, no nosso bairro. Então, o que a gente quer, de fato, transformar a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa região, para que tudo vá bem. Porque também não adianta, assim, a gente falou dele ser um líder regional. Não adianta eu torcer para que a cidade vizinha vá mal, porque as pessoas que são dependentes do serviço público, elas vão utilizar da outra cidade. A gente precisa para que todas as cidades do Grande ABC trabalhem bem. Integrada, né? Exatamente, trabalhem de forma integrada e se desenvolvam. Então, assim, espaço tem. Gente capacitada também tem, né? Ele, graças a Deus, é uma pessoa muito capacitada e, acima de tudo, muito dedicada e com boas ideias, que já se provaram dar certo em 2 gestões, né? Enquanto prefeito. E aí o caminho que vier, ou o que vier, eu tenho certeza que vai ser feito um bom uso, né? E eu falo assim, eu como deputada estadual, o que eu mais quero é ter um deputado federal fazendo ali parceria para que a gente possa incrementar cada vez mais os serviços públicos da cidade, da minha cidade e da região do Grande ABC. Ficou tanto tempo sem deputado estadual, está tanto tempo sem deputado federal. Imagina se a gente tivesse essa representatividade lá atrás. A gente estaria discutindo avanços e não simplesmente de colocar serviços públicos em dia. Então, eu fico muito feliz. Qualquer que seja o caminho, eu tenho certeza que ele vai se dar bem, porque ele é bem capacitado e ele gosta de trabalhar. Por isso. Deputada, muito obrigado, adorei a entrevista, volto a falar, sensacional, adorei mesmo. Obrigada, eu fico feliz, estou sempre à disposição, tanto como Ana Carolina, advogada, professora, como parlamentar, esse é o nosso trabalho, a gente está feliz com o que a gente faz. Obrigado por você que nos acompanhou nesse novo episódio do Política Real com a deputada Ana Carolina Serra. Não se esqueça, nos siga nas redes sociais e clique no YouTube. Valeu!